O programa Jaircy Carvalho Esportes desta segunda-feira e o Cruzeirão Cabuloso vai voltar a jogar dia 3, dia 5. Que maravilha, a torcida já está ansiosa para ver o Cabuloso que é líder do Campeonato Brasileiro ao lado do Flamengo com 24 pontos, que vai pegar o Grêmio domingo em casa, dia 13, e deve ir a 27. Aquele jogo atrasado do Flamengo com o Sport vai ser disputado em outra data. O Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense, jogo difícil. Cruzeiro ganhando do Grêmio, o Flamengo não ganhando do Atlético do Paraná, e depois da eliminação ontem o Flamengo deve estar totalmente desestabilizado. Então, o Cruzeirão pode ser líder isolado do Brasileirão. Tamo junto, tá bombando, tá legal. Se inscreva no canal, senta o dedo no like e vamos ver o nosso presidente Pedro Lourenço, o nosso vice-presidente Pedro Júnior assinando um contrato com o Lucas Silva. Põe na tela aí, Rodrigão. Bora, cara. Fala, Nação Azul, é com muito prazer, com muito carinho que nós estamos aqui hoje assinando, renovando o contrato com o Lucas até o final de 2027, espero que fique até 2030, né, Lucas? Deus quiser. E é um cara que é cruzeirense, é um cara que luta, que defende o nosso Cruzeiro, então hoje é um motivo de muita alegria e tenho certeza que toda a Nação Azul está muito alegre e nós temos o Lucas aqui até final de 2027, por enquanto, né, Lucas? Isso aí, e por muito mais. Muito mais. Muito obrigado, presidente. Tamo junto aí. Valeu, obrigado. Tá aí, ó, o presidente Pedro Lourenço reconhecendo o talento, o trabalho, o cara que foi criado no Cruzeiro, que é o Lucas Silva, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou tudo, tem a pele azul, tem o sangue azul. E o Pedro Júnior, que é o vice-presidente, é um homem forte do futebol, e depois que ele pegou o futebol, o Cruzeiro não perdeu mais. O Cruzeiro ganhou de todo mundo, o Cruzeiro é líder do Brasileirão. Então, um trabalho maravilhoso do presidente Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, do Pelaipe, que faz um trabalho de formiguinha espetacular. Né? O Bruno Faleiro, diretor de comunicação, um cara espetacular também. A equipe do Cruzeiro é muito forte na área diretiva e na área dos jogadores. Por isso que eu falei, o Cruzeiro não precisa de reforço, não. O reforço está vindo aí, o Matheus Henrique, que está voltando de contusão, né, que está voltando de uma cirurgia e vai voltar mais forte ainda. Né, o jogador João Marcelo está se recuperando. O Cruzeiro não precisa não. Quem precisa é o Vasco, é o Internacional, que está tudo lá embaixo. O Cruzeiro não precisa não. O Cruzeiro está muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Tem imagem também aí do Lucas Silva, não tem, Rodrigo? Passando aí na tela, não tem uma imagenzinha aí dele renovando, sem ser esse áudio? Eu te mandei aí. Ô, gente, ó, caneca bonita, hein? Ei, Cruzeiro, cabuloso. Ei, raposão. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Cruzeiro não sei renovação. Não, mas é uma outra que eu te mandei, Rodrigo, uma sequência de fotos que eu te mandei pro seu zap, né, do nosso Lucas Silva renovando o contrato, feliz da vida. Lucas Silva e Lucas Romero, né? A dupla de Lucas dando um show no meio-campo, com o Christian jogando demais, Matheus Pereira jogando muito. Tá bombando e tá legal. Nilson Araújo, é isso aí, Nilson. Tá bombando e tá legal. Leandro da Silva, Leandro Dias Viana. Batistella vai ser jogador nível mundial. Ele tem que ser o reserva imediato do Matheus. E o técnico já puxou ele para jogar com o time, para treinar com o time principal. Batistella já tá treinando com o time principal. Ô, gente, Leonardo Jardim, bobo ele não é. Ele não é à toa que ele é um baita treinador. Tá de olho já. Marcos Vinícius, ansioso pro jogo do time de verdade. Quinta-feira, saudade do Cabuloso. Quinta-feira, dia 3. Tem o Cabuloso, vamos fazer a live aqui, né? Depois do jogo, lá no Espírito Santo. Tem convocação pra galera. Convocação, Rodrigo, diga aí qual é. Você liga nesse recado. A gente vai entrar em campo na Vitória Cup. Contamos com a sua presença no Espírito Santo. Porque onde tem Cruzeiro, a Nação Azul está presente. Os ingressos estão no valor de R$50 para as partidas do Cabuloso. Bora lotar o Kleber Andrade. Vamos transformar o estádio num caldeirão azul. Vamos embora, galera. Contamos com vocês. Vamos pra cima. Vamos pra cima, Alex, bora! Recado bacana, né? Do misto, dos jogadores do Cruzeiro. Gente, R$50 para ver o Cabuloso jogar no Espírito Santo. Vai pegar time argentino. Vai ser muito bacana. E olha como é eficiente o trabalho no Cruzeiro. O Cruzeiro deu férias aos jogadores, 15 dias. Voltaram dia 27. Essa semana já fazem 2 jogos importantes, né, para se preparar para o jogo do outro domingo contra o Grêmio. Então vejo vocês a responsabilidade, o planejamento. Por isso que o Cruzeiro está onde está, gente. As pessoas não falam no Rio e São Paulo. O Cruzeiro é líder do brasileiro. É líder. Ah, Flamengo tem saldo de gol maior. Qual é a pontuação dos dois? 24 pontos. Quem está na liderança? Os dois. Engraçado, se o Flamengo tivesse com saldo menor, eu falo, o Flamengo é líder com o Cruzeiro. Então o Cruzeiro é líder com o Flamengo.
Não tem essa história, amigo. Não tem essa história. O Cruzeiro é líder do Brasileirão. E vai 27 pontos, hein? O Flamengo não sei se vai, não. Perdeu pro garoto, mesma contusão do Neymar, vai ficar aí um ano fora. Né? Ele que entregou a rapadura, fez um gol contra e entregou a bola no pé do Harry Kane para fazer o gol. Boa notícia aí pra gente poder falar, que ontem a gente comentou que o empresário do Batistella esteve na toca para negociar uma renovação de contrato. O Batistella treinou no profissional também, né? Ontem. Ele não subiu em definitivo profissional, ele fez um treino ali e pode fazer outros, né? O Jardim quis observar mais de perto o jogador, mas agora, segundo informações do Central da Toca, né, do Samuel Venâncio, o Cruzeiro está muito, muito, muito próximo de renovar o contrato do Batistella por 5 anos. A proposta agradou, é uma valorização salarial muito boa, né, em relação ao que o Batistella ganhava, o que naturalmente aumenta a multa rescisória dele para clubes brasileiros, mas é algo também dentro da realidade do Cruzeiro, com um plano aí de carreira e, segundo informações lá da Central da Toca, um plano de médio prazo para que ele seja integrado ao profissional e passe a estar junto ali, né, no time principal, ganhar minutos e jogar a bola com os caras de cima. Então, assim, agora faltam apenas detalhes mesmo para concretizar esse negócio, né? E pareceu que foi uma coisa bem rápida, né? O agente dele chegou aí ontem, já foi lá na Toca, conversou, já encaminhou tudo, e aí também tem uma cláusula que é de acordo com o tempo de contrato, o salário dele vai aumentando, né? Então, ali no primeiro ano ele ganha tal coisa, no outro ano ganha tal coisa, e assim a gente também imagina que hajam metas, né, nesse contrato dele, para que o salário vá se valorizando. Como você tem um jogador de muito potencial, que chama a atenção de times do Brasil e do mundo, você acaba tendo que costurar um bom negócio também, senão o cara não vai querer renovar, né? Aí eu acho que o Cruzeiro fez de uma boa maneira, aumenta o salário de forma interessante, coloca algumas cláusulas contratuais aí que fazem com que ele não receba um salário tão alto assim nesse momento, e aí a gente tem essa proximidade do Batistella se tornar aí jogador do Cruzeiro, garantir a presença por mais 5 anos, ele que tem contrato até o final do ano que vem, Washington Luiz. Ô Mike, é equidade, sabe? Equidade, é uma palavra muito, muito em voga, as pessoas às vezes não dão tanta importância, porque assim, e é até mais do que justiça, né? Agir com equidade é você tratar os iguais como iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. O que você está querendo dizer? Assim, você precisa ter olhares diferenciados para grupos diferenciados. E ele é um jogador diferenciado, né? Você precisa, então, não dá para tratar assim como os demais jogadores, porque senão você vai perder uma grande joia. É aquilo que a gente falava há algum tempo. Eu percebo, tem um plano, tem muito cuidado, as pessoas estão agindo com muito cuidado nessa condução, na transição do Batistella da base para o profissional, né? E aí tem profissionais qualificados para isso, e se estão fazendo dessa forma, a gente torce para que tudo seja da melhor maneira possível, para que ele, Batistella, tenha a condição física, técnica e mental de dar ao Cruzeiro tudo aquilo que a gente vislumbra vendo ele jogar, né? Que a gente vendo ele jogar, acompanhando os números dele, a performance dele na base, ele está pedindo passagem, está dizendo assim, olha, não me cabe mais nesse espaço. Mas também imagino que quem esteja conduzindo essa transição esteja preocupado, né, por ser um atleta jovem, o que para mim, já disse e repito, não justifica, porque não tiveram isso com outros jogadores. O único fato que talvez me faça depor um pouco a favor de quem pensa assim, é que, por exemplo, é diferente a expectativa que nós temos sobre o Batistella da expectativa que nós temos no Murilo Hickman, né? Ou a expectativa que nós temos no Batistella em relação à expectativa que nós temos no Carl Prats, né? Por quê? Porque só isso justifica para mim o fato de, poxa, os outros estão lá, né? O Kenji está lá, e todos reconhecidos como jogadores de potencial. Mas eu entendo que o Batistella ele vem com uma outra expectativa por tudo que ele apresenta. Então, imagino que eles estejam querendo conduzir essa transição de forma muito, muito tranquila e, para isso, fazendo esse planejamento. Que bom que agradou ao staff, que bom que agradou o jogador, porque a informação que a gente tinha é de que o staff se reuniria, inclusive, com o jogador e família, né, para também participarem desse processo. E eles vendo ali, é um planejamento de médio prazo, mas o que está colocado aqui? Não, nós vamos chegar. E vamos chegar quando? Como? Porque isso tudo foi apresentado lá. Não, Batistella, fica tranquilo. O que está planejado você vai continuar aqui esse ano a base. Ano que vem, exemplo, tá, gente? Exemplo.
ano que vem você vai em Mineiro, você já começa a entrar. Foi apresentado um plano, além de acréscimo. Você vai receber tanto de valorização que vai ser diluído ao longo do tempo de contrato. Né? No primeiro ano, tanto. No segundo ano, tanto. Acredito que, como você disse, algumas metas estejam elencadas também, para que também dê ao jogador, né, esse calibre de motivação para que ele continue indo. No final das contas, eu acredito que foi um bom negócio. Ainda acho que, para mim, o Batistella já deveria subir, mas não deve. Então, que ele continue performando lá, já com um contrato novo, já com a cabeça sabendo que foi valorizado, porque essa é a questão também. Né? Um jogador que sabe que está performando. Ninguém é bobo, a gente sabe quando a gente apresenta um bom trabalho. Né? A gente sabe quando a gente tem uma boa entrega. E aí, se a gente percebe que o patrão não valoriza, as pessoas não querem, poxa, isso vai te dando, né, dá um certo desânimo. Isso em tudo na vida. Você fala assim, cara, eu tenho uma entrega modéstia à parte boa. Por que as pessoas não reconhecem? O ser humano precisa desse reconhecimento. E esse reconhecimento vem de diversas formas, e inclusive financeira. Né? E aí ele vem com essa proposta, com o planejamento de médio prazo, sabendo o que o Cruzeiro quer com isso, aí dá um pouco mais de tranquilidade para ele, jogador, falar, não, beleza, posso continuar nessa mesma pegada aí e até se motivar mais, porque dependendo do que estiver elencado em contrato, que estiver na premissa lá colocada, isso vai dando ainda mais motivação. Então, acho que o Cruzeiro acha com acerto, tomara que todo esse cuidado que essa transição pede seja executado então pelo Cruzeiro e que ele chegue e consiga, com tempo e com a tranquilidade, desempenhar tudo que a gente está vendo. Porque eu disse e repito, é uma estrela do Cruzeiro, é um dos principais jogadores, né? Depois do Vitor Roque, por exemplo, para mim, é o Batistella que eu vi. Eu tinha muita expectativa no Juan Índio, que é um jogador que depois se lesionou, teve alguns problemas, está retornando agora, mas depois do Vitor Roque não vi um jogador tão impressionante como o Batistella. E espero que ele tenha, então, essa tranquilidade e que a transição seja feita de forma que faça valorizar ainda mais esse jogador e que a gente conte com o aspecto técnico dele antes de vendê-lo, antes de fazer que fatalmente isso vai acontecer, mas que ele tenha tempo de apresentar no próprio Cruzeiro a competência, a técnica que a gente sabe que ele tem. Ô, Washington, e aí, é aquela coisa, né? Eu acho que quando a gente tem alguns limões, né? A gente pode tentar fazer uma limonada. E aí, dentro do contexto que o Batistella vive hoje no Cruzeiro, o Cruzeiro pode trabalhar para que realmente essa transição e essa chegada dele ao profissional seja de uma forma realmente que minimize o fracasso, né? Porque a gente pensa o seguinte. Tem vários aspectos que a gente já tratou aqui muitas vezes em relação ao Batistella e outros jogadores da base, né? A questão física, o nível de enfrentamento, a posição que ele joga ali é uma posição que, naturalmente, na base vai ter menos enfrentamento que no profissional. Ele vai jogar no meio de volantes, de zagueiros. Questão física, né? Questão de personalidade que a gente, né, não conhece, porque o jogador está na base, quem sabe são os caras de lá que trabalham com ele no dia a dia. Só que não tem como, por mais que você argumente, o campo e bola vai mandar, né? Então, assim, não tem como você simplesmente ignorar o cara que tá fazendo a campanha que ele tá fazendo, porque o campo e bola fala demais. E por mais que seja base, ele é sub-17, né? Ele tá fazendo isso no sub-20, então ele já tá pouco avançado. Perfeito, essa análise sua é impressionante, porque eu vejo muita gente falar, mas é o sub-20, calma lá, claro, gente, é sub-20, nós estamos considerando o nível de enfrentamento profissional totalmente diferente, nós sabemos disso, né? Assim como nós sabemos que o nível de enfrentamento do 20 é maior que o do 17, então ele está com 17 anos performando isso tudo no 20, e vamos lembrar que no 20 a gente já encontra jogadores, e a gente acompanha o Campeonato Brasileiro sub-20, a gente vê jogadores muito fortes fisicamente, já formados, jogadores que vão, e ele está no enfrentamento, está se destacando numa categoria acima da dele. Então, assim, não dá para fechar os olhos por tudo que aconteceu, os números que ele apresenta, a performance que tem. Então, assim, uma coisa é você achar que, de repente, ele ainda precisa de alguma coisa de maturação, de aprimoramento físico, de condução. Eu acho que é muito importante até um acompanhamento psicológico, para que ele também não sinta a pressão de ter que ser quando subir, sabe? É importante ter também essa condição, mas não dá para
não dá para ignorar o que o campo está dizendo, né? O campo, como você falou bem, está mostrando para a gente a tendência. Se o Batistello amanhã ou depois vai ser um grande craque, isso o tempo é que vai dizer. O que nós estamos dizendo é que ele é uma grande promessa, é uma joia da base do Cruzeiro. Na minha opinião, é craque. Mas é um jogador que tem mostrado isso e que pede o espaço para apresentar isso no profissional. Mas é isso, não dá para, de repente, a gente fechar os olhos e achar que não, pormenorizar tudo que ele tem feito aos 17 anos do Sub-20. E aí no Cruzeiro, normalmente, né, recentemente, os caras que subiram, né, e que tiveram algum sucesso, esses são os caras que são abaixo de 20 anos. Não tá subindo jogador de 20 anos no Cruzeiro, né? Normalmente os que fazem 20 anos e não subiram, eles são emprestados, né? Foi assim com o Pedrão, foi assim com o Joseph, foi assim com o Guimeira. A gente pode citar aí o Tevez, né? Subiu aos 18. O Kenji também subiu aos 18. Agora o Murilo Hickman sobe aos 19, sendo que ele completou 19 esse ano, né? 20 é só ano que vem. O Cauã Prato subiu aos 16. E agora, né, tá o Batistello. O Prato subiu aos 16, cara. Então, assim, é isso que eu falo. São argumentos. E, de novo, para mim só faz sentido se a justificativa for um pouco dessa, sabe? Assim, olha, nós precisamos tomar cuidado, porque a expectativa que a gente tem no Batistello pode, de repente, se não for uma condução boa, atrapalhá-lo. Mas apesar de que, cara, a gente viu o Ronaldinho chegar com 16 anos, outros jogadores, não estou, né, guardadas as devidas proporções, viu, gente? Não estou comparando, mas dizendo que a gente sabe que o cara, quando ele é craque, ele joga. Então, assim, mas ele tem que ter espaço para poder mostrar, para tentar alguma coisa, enfim. Então, vamos torcer para que isso aconteça. Eu acho o seguinte, o Batistello, tecnicamente, ele é inquestionável, né, pelo que ele está mostrando nesse nível de base. Eu acho, aí é achismo, né, observação, que ele deve ter algumas outras questões que talvez atrasem um pouquinho ele. Porque você vê que é um jogador que não tem um histórico de categoria de base. Eu imagino que até agora ele deve ter, né? Eu imagino que ele vai ser convocado para a seleção sub-20 ou sub-17 logo. Tem a questão também que eles olham um pouco para cá, né? Muitas vezes deixam de convocar alguns jogadores daqui. Mas ele também esteve na base do São Paulo, não deu certo. Agora essa pequena demora para ele também aparecer lá treinando com os profissionais. Mas aí quando eu falo de encontrar os limões para fazer a limonada, é o seguinte, já que realmente está tendo essa cautela com ele, tinha essa questão do contrato, que certamente segurou também um pouquinho ele na base, para não expor demais e não demandar interesse de outros clubes, né? Agora, ele também não tendo... Agora que ele já treinou uma outra vez no profissional, mas nunca com uma certa constância, então, assim, eu acho que o Cruzeiro tem a oportunidade de usar isso para preparar ele de forma mais tranquila, né? Inclusive, aproveitando agora que o Cruzeiro já tem uma cara hoje em dia. E aí, hoje, eu acho muito difícil que o Batistello vá ser aproveitado no profissional, a menos que ele seja muito acima da curva nesses treinamentos com o Jardim, né? O cara vai lá, deita o cabelo, aí você te chama. Mas a tendência é que ele não seja aproveitado tanto assim. Então, é bom aproveitar esse momento mesmo, para quê? Para trazer ele cada vez mais para perto do profissional, e se ele conseguir desempenhar, vai trabalhando ele para realmente ele ser útil no ano que vem. Aí eu falo de quê? Você pensa ele no lugar do Matheus Pereira, né? No lugar que eu digo assim, jogando ali, disputando posição, ou sendo o reserva. Então, assim, você pensa nisso? Então, trabalha ele para ele adquirir as características que o treinador acha que o jogador dessa posição tem que ter. Você acha que o negócio dele é ser o segundo volante, né? É ser o ponta, é ser o 9, enfim, trabalha isso, e aí, nesse meio tempo que a gente tem agora, essa margem de erro que a gente tem até o final do ano, porque o Cruzeiro já tem uma estrutura, e aí no Mineiro do ano que vem, já tem ele sabendo o que ele tem que fazer. E aí coloca ele lá no nível mais abaixo, para ele ir crescendo, e aí quem sabe no ano que vem já a gente consegue aproveitar ele no nível mais alto, né? Perfeito, e talvez seja isso, seja o que eles estão pensando quando falam em planejamento de médio prazo, assim, de ir preparando. Mas para isso acontecer, ele precisa estar lá. Tudo bem, então vamos lá, o Batistello, você não vai jogar aqui, eu preciso que você continue jogando no 20, que você, né, manter esse ativo lá, mas vem treinando de vez em quando aqui, vem para cá com mais frequência para poder pegar essas características também. E aí, trabalhando esse processo, terminou o base, beleza, está integrado ao profissional. Agora nós vamos seguir o planejamento para que no Mineiro você me dê o retorno, se você entendeu aquilo que eu quero do jogo para você, aquilo que eu espero da sua função,
e dá margem, dá jogo, dá lastro para observar o jogador. Tomara que esse planejamento contemple isso que você falou, que eu acho que é muito importante, trazer o jogador e já aproveitar esse tempo sem pressão, para construindo nele características que você vislumbra usar na temporada seguinte. Aí beleza. Mas até para que isso ocorra, você precisa trazer o cara, né? Você precisa deixar ele vivenciar esse ambiente de jogo, claro, sem perder lá a competitividade e o auxílio lá na categoria de base, né? Porque ele está vivendo isso, aprendendo lá. Ele é um garoto, né? Ninguém está dizendo que ele está formado, ele é um garoto, mas é um garoto que se mostra super potente para executar algumas funções. E eu acho que aí o Jardim, na categoria dele, né, na competência da comissão técnica, vão conseguir avaliar em que lugar que ele pode render mais. Inclusive, ele pode aparecer no profissional numa função até diferente do que ele faz na base, né? Isso é construção, mas a gente precisa dele estando lá para poder isso ser viável, possível. E aí a gente ter, no Mineiro, eu acho que, assim, pensando, fecha conselho mais. Aí é que nós vamos ver. Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!